Oi, oi. Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Tudo ok. Então, vamos lá. Eu preparei um materialzinho para vocês. Vamos direto para o meu material para a gente não perder mais tempo e para mim realmente conseguir compartilhar um pouquinho com vocês do que eu preparei para vocês. Muito, muito bom estar com vocês mesmo. E realmente tem sido uma honra para mim esse convite tão especial. Esse é meu esposo, né? O meu rei, o meu amor, esse homem que tanto me ajuda. Tudo certinho aí? Tudo bem? Vocês estão bem? Ótimo, né? Mas é impressionante como esse homem faz parte dessa minha jornada e ele me anima e diz que está tudo bem. Não, você está maravilhosa, né? E ele realmente tem sido o óleo essencial da minha vida e tem sido, de fato, para mim, essa sinergia, essa vibração que faz tão bem para a gente, né? A gente estava ouvindo ontem a respeito um pouquinho de estímulo e o quanto é importante a imagem estar travando e saindo. Ó, continuem me dando retorno aí, se tiver algum probleminha, me falem. Pode falar, tá bom? Mas eu quero falar exatamente sobre isso com vocês, um pouquinho a respeito da imunidade. E tá tudo bem aí? Vocês estão conseguindo me ver? Um pouquinho a respeito dessa questão da imunidade. E como a gente está falando de saúde, né? Eu quero falar sobre vibração. E eu vi a Cris iniciando e justamente falando a respeito de... Agora são 15 para as 9. Me aguardem aí, vamos ver se 20 minutos fica aí paradinho, né? Mas eu vi a Cris falando justamente sobre o que a gente tem vivido nesses últimos dias, sobre essa questão desse medo que tem irradiado e esse pânico que a humanidade tem vivido dessa pandemia, né? E quero conversar um pouquinho com vocês a respeito exatamente sobre isso, né? Eu acho que nós estamos num momento, sim, de isolamento, estamos num momento, sim, onde os idosos são uma prioridade para nós e nunca foi tão necessário cuidar deles e levar eles que realmente aumente a imunidade, que eles possam se cuidar, né? Mas aí, tudo certinho, né? Obrigada pelo retorno, pessoal. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito disso, porque eu costumo muito usar uma historinha, falo muito sobre o perigo da curva. O que é esse perigo da curva, né? E a gente tem ouvido falar tanto de curva, a curva da pandemia, a curva dos países, a curva de morte. E eu quero falar um pouquinho a respeito de uma curva, assim, muito perigosa. E geralmente eu dou em treinamentos e eu falo muito a respeito dessa curva. Quando a gente está dirigindo um carro, né, e a gente vê uma curva à distância, muitos acidentes acontecem porque as pessoas pisam no freio na hora errada por medo. E elas acabam derrapando, batendo, tendo acidentes graves e até mesmo... Ai, valeu, obrigada, gente. Obrigada pelo retorno. E muitas pessoas acabam morrendo sem necessidade, apenas pelo medo da curva. E o ideal numa curva é quando você avistar a uma certa distância que vem uma placa e diz assim, ó, curva a tantos metros, né? Curva perigosa. O ideal é você frear antes, mas quando você está na curva, o ideal é você acelerar o máximo que você puder. E eu confesso para vocês que, para mim, muito agora, nesse exato momento, né? É realmente essa questão do medo se alastrando e a vibração com o medo é muito perigosa. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre vibração, sobre óleos essenciais, né? A vibração dos óleos. Gente, está travado aí? Tá todo mundo falando aqui para mim que travou. Deixa eu ver. Voltou? Fala aí se voltou. Por favor, gente, fala para mim aqui. Tá todo mundo dizendo que travou de vez. Uhum. Então, eu quero falar com vocês exatamente sobre isso. Quer puxar um pouquinho mais aí? Mais para trás? Não? Travando muito. Voltou. Ok, obrigada. Obrigada pelo retorno, gente. Até dei uma pausa aqui, né? E eu acredito que uma das coisas muito importantes nesse momento, antes da gente ver esse surto, que nós ainda estamos no começo,
é de fato a gente frear, né? Havia uma placa falando exatamente sobre isso. Olha, a tantos metros nós temos uma curva muito perigosa, né? E que pode ocasionar muitas mortes. Então era hora de frear. Mas eu acredito que nós estamos num momento agora onde nós já nos fechamos, já estamos em casa e agora é a hora da gente acelerar. E acelerar em que sentido? E é sobre esse acelerar que eu quero falar com vocês. É justamente sobre esse acelerar de vibrações positivas e os olhos podem ajudar demais. É aumentar a imunidade, é hora de acelerar, é hora de pensar em coisas positivas e é hora de acelerar as pessoas idosas, é hora de acelerar as pessoas que realmente estão na zona de risco. E é sobre isso a minha live de hoje. E eu preparei um material para vocês que eu acredito que pode ajudar demais vocês com seus avós. Eu sou mãe, eu sou filha, mas eu também sou neta. Eu também tenho sogro, eu também tenho sogra. E eu também tenho na minha casa casos pulmonares, né? Eu tenho um filho com problemas de rinite alérgica, o meu marido, o Marcos Paulo também. E eu, como iridóloga, eu sei quais são os órgãos frágeis da minha família e são realmente, de fato, essa questão pulmonar, né? E hoje eu estou aqui para falar para vocês como mãe, como irmã, e dar testemunho do que eu tenho vivido e como eu tenho feito para aumentar a vibração da minha família, inclusive da minha irmã. Minha irmã está usando óleos essenciais sem parar, né? Ela é uma paciente que está fazendo hemodiálise e não pode sair do hospital. Todos estão de máscara. Essa semana ela teve agora uma semana muito forte, com tosses, com dor de garganta, febre nas crianças, em casa. Então, e eu acredito que os óleos essenciais são um grande aliado, sim, na vibração, para a gente poder realmente controlar essa questão de febre. Ok, obrigada. Obrigada pelo retorno, Eliésio. Muito obrigada, né? E eu quero falar um pouquinho de como eu tenho tratado a minha família. Agora nós vamos conversar, não como terapeuta, mas como alguém que está vivendo isso também e como nós temos controlado e aumentado de vento. Nós estamos fazendo um trabalho muito intenso aqui, muito intenso mesmo. Telefone, orientação com mães, e é esse o nosso grande intuito. Essa é a nossa missão, essa é a nossa corrente do bem. E por que eu coloquei vibração dos olhos? E eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito exatamente disso, né? O ser humano, né? Estão dizendo para mim que travou. Falem para mim. Está cortando. Vamos ver aqui se melhora. Vai lá, gente. A gente tá na internet para mais perto. Olha lá. Agora vai dar certo. Vai colocar no net? Oh, nós estamos mudando a internet de novo. Para conectar vocês. Aí. Quer que eu tire a minha aqui, querido? Não? Uou, será que voltou? Voltou. Pessoal, eu tô suando aqui. Me dá um retorno aí, galera. Aí, voltou. Anitta, tudo certinho? Obrigada pelo retorno. Voltou, pessoal? Não sei nem qual foi a parte que vocês viram, mas... Voltou? Todo mundo me dá um oi aí, se tá tudo certo? Voltou? Oh. Dá um oizinho, comenta ali no chat do YouTube, que é onde eu tô. A imagem está travando, voltou, tá ótima, tudo certo agora. Obrigada, Jaqueline. Beijo, teu nome é encantador. Obrigada, pessoal. Não, ai, eu preciso dela. Eu vou acompanhar. Vocês colocam lá no chat do YouTube, que é por onde eu tô seguindo o chat aqui. Mas vamos falar então a respeito disso. Então, vimos a curva, freamos o quanto era necessário, nos preparamos, né? Nos isolamos, estamos cuidando dos nossos filhos, agora é hora de acelerar. Então, por que eu estou falando sobre vibrações dos olhos, né? E é sobre isso que eu quero falar. Nós somos seres de vibração, assim como as plantas, nós também somos. Os óleos essenciais têm vibração? Tem, nós também temos. E por que eu estou falando sobre isso, tá? Justamente por quê? Porque nós temos vibração, inclusive quando nós estamos morrendo, a nossa vibração baixa. E é constatado, existem aparelhos que fazem essa medição,
né? Alguns profissionais da área fazem esse tipo de medição de vibração do próprio ser humano. E a nossa vibração, quando nós já chegamos a 62, a vibração ideal seria 65, mas quando nós vamos chegando, a vibração do ser humano, né? E nós somos seres de vibração. E a vibração do ser humano, quando chega em 62, já significa que teu corpo começa a ter mutações nas tuas células. E então é importante você manter a tua vibração alta. E isso, ótimo, obrigada, pessoal. É importante você manter a tua vibração muito alta. E é interessante isso porque existem coisas que baixam nossa vibração, né? E eu tenho falado em alguns cursos que eu dou a respeito da vibração do som na água, né? E especialmente pessoas, parem de assistir jornal comendo. O nosso alimento é água, né? E nós somos seres que têm muita água, e essa vibração pode realmente trazer doenças terríveis. Inclusive a água também, ela pode curar se você falar as palavras certas para ela. Palavras de saúde, esperança, elas se tornam em cristais. Existe um estudo a respeito disso, que alguns profissionais trabalham muito sobre essa questão da vibração, do som. Então, evite completamente noticiários, jornais sensacionalistas, apenas informações úteis para a sua família. Faz com que os idosos parem de ficar vendo manchetes de morte, quantidade de morte, e pare de postar isso também, pare de postar sobre quantidade de pessoas que morreram. Nós estamos orando por essas famílias, eu sinto a dor delas, tá? Mas nós precisamos aumentar a vibração positiva das pessoas, ok? Então nós vamos compartilhar bens úteis, como lavar as mãos, como utilizar os olhos para aumentar a imunidade, certo? Então, isso é uma das formas de aumentar a nossa vibração. Músicas positivas, ensine seus filhos a utilizar realmente a internet a favor, desenhos bíblicos, músicas que te tragam estímulo de vitória, ok? É assim que a gente faz para vencer. E eu vou falar hoje sobre estímulo. Como se mede... Ah, Sandro, existem aparelhos que se medem vibração, tá? Mas eu quero falar um pouquinho a respeito disso, porque também existem aparelhos que medem a vibração dos olhos. E quais são os melhores olhos para aumentar a tua vibração de cura? Então, 62, o ser humano começa a baixar, ele começa a ter mutações na célula já. Quando nós chegamos em 58 MHz, e eu quero que vocês gravem esses números aí, 58 MHz, a frequência do seu corpo, você já está gripado. Quando que você pega uma gripe? Quando tua vibração baixa e você chega em 58 MHz. Nós temos que manter a vibração nossa alta. Nós temos que estar estimulados com coisas boas, positivas. O que fazer para estimular? Quais são os melhores olhos para esse estímulo vibracional que eu tenho usado no meu difusor e que eu tenho dado para minha sogra Colares, para minha irmã Colares, de difusores para manter essa vibração alta, além de estimular a tua imunidade. Óleos essenciais, sim, fazem um trabalho maravilhoso na imunidade. Então, nós vamos falar sobre isso, tá? Então, 58 de megahertz, você está pegando resfriado, você está começando a ficar gripado. 55 megahertz, se você começar a baixar demais a tua vibração, se você começar a baixar a tua vibração, mesmo leitura baixa a tua vibração, viu? O que você está assistindo baixa a tua vibração. Som baixa a tua vibração. Inclusive, o que você come também baixa a tua vibração. Ambientes sujos, sem limpeza, baixa a tua vibração. Ok? Então, visual também baixa a vibração, mas cheiro também pode estimular a tua vibração. Vamos lá. Então, quando você chega em 55 MHz, você já começa a ter cândida. Sim, mulheres. Se você está tendo cândida, a tua vibração está baixa e você já está numa vibração pronta para pegar uma gripe. Então, é importante você aumentar a tua vibração. Dá-lhe melaleuca, ok? Melaleuca e orégano para cândida. E vão aumentar essa vibração e tirar também essa infecção. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Então, 42 de vibração, você já está numa frequência de câncer, certo? Por que os óleos essenciais são tão utilizados nessa questão? Porque eles estimulam também a vibração. Vocês já ouviram falar que existem pessoas com câncer que às vezes são diagnosticadas, você só tem mais 1 ano de vida e vive mais 2, porque elas conseguem manter a vibração de esperança alta e tem um ambiente na casa dela onde muitas pessoas estão animadas, felizes, estimulando elas. E em alguns lugares, a vibração baixa demais e ele vai para uma vibração de morte. Por quê? Porque as pessoas começam a chorar, começam a se lamentar, todo mundo que chega perto começa a se despedir. Isso são vibrações que vão baixando e algumas pessoas conseguem manter o ambiente na família de esperança, de força, de revigor. Entende a diferença?
Então, nós temos sim que aumentar essa vibração agora. Nós temos como consultores de bem-estar, de falar de esperança, amor e espalhar essas gotas do bem. Nós também somos seres de vibração, nós também passamos vibração para os outros. Por isso que o Blend Guard se chama o Blend da proteção, porque nós perdemos vibração também quando a gente é muito vibrante, né? Pessoas vão sugar de nós e nós precisamos também repor a nossa vibração, né? E os óleos essenciais vão ajudar isso. Ok? Então, 25 de vibração, você já está numa frequência no processo de morte física, não mais apenas energético, ok? Então, isso é muito, muito, muito importante. Então, nós entramos agora falando um pouquinho a respeito da vibração dos olhos. Eu sei que é curtinho, mas um dia eu vou fazer um vídeo específico, eu quero dar um treinamento específico lá no YouTube, canal Vanusa Feitosa, né? Se inscreve lá, dá like. E nós estamos tendo aula lá todas as semanas também, né? E você pode se inscrever lá e eu vou ter esse treinamento das vibrações em 1 hora, pelo menos, falando da vibração de cada óleo e explicando como você olhar e como estimular. Mas vamos lá. Grupo de exercício... É isso mesmo. Olha, a minha rainha, Marisete Neves. Gente, a minha mentora está na sala. Pode uma coisa dessa? Exatamente. Tecnologia baixa demais a vibração. As crianças estão muito em casa agora, né? Por causa dessa questão da escola ter fechado, e elas estão em casa. Evitem que seus filhos fiquem o tempo todo na tecnologia. Tecnologia baixa a vibração. Tem que tomar muito cuidado. Então, e quando você estiver utilizando, que agora nós estamos utilizando meios de comunicação para poder fazer as nossas lives e ajudar a população também com o que a gente pode de informação, né? Então, o que a gente precisa? Tá sempre com um guard por perto, sempre difusor por perto, para estar mantendo a nossa vibração alta, ok? Então, opa, não foi? Como é que eu faço aqui, meu bem? Opa, não foi? Agora foi. Então, falando um pouquinho a respeito de vibração, eu tentei colocar a foto de uma senhora ali, né, em casa, olhando pela janela, mas pelo jeito não deu, né? Mas vamos lá. Essa questão de insônia, né? Tem muita gente agora perdendo sono por causa do medo, né? Essa questão do medo, da morte, da família, das pessoas doentes. E isso também baixa a vibração, mas a insônia é um fator, eu vi agora, né? A Miri falando um pouquinho a respeito disso, a respeito de um sono reparador. Para você ter saúde, você precisa dormir bem. Então, os óleos essenciais vão ajudar demais. E eu vou falar um pouco a respeito dos blends hoje, né? Tristeza também não é positiva, né? Abaixa demais nossa frequência. Medo. E é o que a gente tem vivido muito nesses dias agora, com tanta notícia, né? Então, falando um pouquinho a respeito da vibração dos olhos, eu coloquei uma pequena tabelinha aí, não são todos, é claro, né? Mas a potência que tem o óleo para te doar a vibração. Já viu algumas vezes assim que algumas plantas até murcham, né? E a gente utiliza muito algumas plantas específicas para manter o ambiente mais positivo, como eles falam, né? Isso não é só místico, não, pessoal. Isso aí é estudo, né? Existem plantas que de fato elevam, estimulam o ambiente, até mesmo de vendas, né? E eu coloquei uma tabelinha a respeito dos megahertz dos óleos essenciais. Então, nós precisamos, como ser humano, manter o nosso megahertz acima de 65 ou 65 para estar saudável, certo? Olha só o poder dos óleos essenciais, de aumentar a nossa vibração. Então, o óleo de rosa, que é considerado a rainha, né, dos óleos essenciais, o olíbano, o rei dos óleos essenciais, mas é interessante a vibração do óleo de rosa. E eu quero falar sobre blends hoje, sinergias da doTERRA, e eu já estou olhando o relógio, mas sobre sinergias da doTERRA, e eu acho importantíssimo, se você é um consultor de bem-estar e você está aqui, ou se você está entrando pela primeira vez, eu preciso que você entenda a diferença de uma empresa chamada doTERRA e de outra empresa de óleos essenciais. Um bom aromaterapeuta, o que ele faz? Ele faz sinergias, ele faz uma junção de óleos. Quando nós estamos falando de um óleo só, ele tem um alto poder de cura e de transformação energética, inclusive, e nós sabemos disso, nós que usamos os óleos, mas quando você está utilizando um óleo, ele já tem um grande poder, ele é 70 vezes mais forte do que as plantas, isso que os óleos essenciais são, né? E muito mais potentes. Uma gota de hortelã-pimenta é 28 xícaras do chá, né? Uma gotinha. Então, nós estamos falando de algo muito potente. Mas quando nós estamos falando de sinergia, quando nós estamos falando de blend, mix, nós estamos falando da junção dos óleos
e de um estudo de vibrações, um estudo de química de cura, e quando há essa junção, nós estamos falando de algo muito mais potente. Não é 70 vezes mais forte, é 1000 vezes mais forte. Então, quando você for dar de presente para alguém um óleo essencial, sempre dê um blend ou uma sinergia. Por que a doTERRA é uma líder mundial em óleos essenciais? Por que ela é tão especial? Porque ela tem médicos, como o Dr. Hill, né, um dos fundadores, cientistas que estudam esses óleos e que fazem um trabalho profissional e patenteiam sinergias específicas e fazem a junção desses óleos. Existem óleos caríssimos, como o de rosa, que talvez alguns de nós jamais poderíamos ter acesso a uma rosa. Uma rosa de qualidade, gente. Eu estou falando de óleo essencial de grau de pureza de qualidade, né? Não esse que a gente vê por aí e da forma como a gente vê que é vendido. Tem gente que vem com um galão de óleo de rosa, né? Não, eu estou falando de um óleo de rosa de qualidade. E quando a doTERRA ela faz um mix, ela faz uma sinergia de óleos, que é para potencializar a cura, né? Ali nós temos também algumas sinergias que têm esses óleos raríssimos. Um deles é o Salubelle. Então, se você tem o Salubelle em casa hoje, eu vou dizer para você assim, ó, você vai dar de presente para tua vozinha, você vai dar de presente para tua mãe. Todas as pessoas que têm uma certa idade, você vai começar a dar. Lembra que nós temos pontos especiais, inclusive de algum parte dos nossos órgãos, lembra? Então, eu sei que todos que estão na sala já conhecem isso, mas nós temos reflexologia nos pés, na palma da mão nós temos também os órgãos, na face também nós temos. Você utilizar os óleos essenciais em pontos assim tão importantes, na pele também, e manter a alta vibração, certo? Então, rosa, olíbano, estão aí algumas das vibrações dos óleos. Mas eu vou falar sobre sinergia hoje, porque eu acho que é o momento de nós usarmos o que nós temos de mais forte, de mais potente, e de realmente estender às pessoas esse grande potencial que nós temos de sinergias, tá? É importante você entender o quão é importante você estudar sobre as sinergias da doTERRA, tá? E eu tenho feito uma conscientização na organização. Eu costumo não vender óleo avulso, eu costumo realmente voltar muito para o kit, porque eu acho que o kit é importantíssimo, como disse a Miri, para um tratamento inicial. É a nossa mini farmácia, o primeiro socorros. Agora, é fundamental, se eu vou vender apenas um óleo, eu tenho que passar para frente uma sinergia, porque ela é uma junção de mais óleos e ela é mais poderosa. Então, essa é uma grande dica que eu sempre dou para a minha organização. Sinergias, blends e mix. Então, vamos falar um pouquinho a respeito delas? E eu quero falar um pouquinho a respeito dessas sinergias que tiram o medo, que tiram essa sensação e que aumentam e elevam realmente o teu estado emocional, né? Então, eu vou falar de algumas sinergias que eu utilizo aqui em casa, tá? Se vocês tiverem testemunho, pode colocar no chat aqui do YouTube, podem compartilhar testemunho a respeito desses óleos, né? Às vezes tem algum convidado na sala e é tão importante eles também saberem como você usou, certo? Mas o Serenity eu utilizo muito aqui em casa. Eu tenho a Valentina sempre teve muito medo de dormir sozinha. Ela tem 8 anos hoje, mas ela já utiliza os óleos há algum tempo, da doTERRA, né? E eu utilizo muito a sinergia do Serenity. Se você tem o kit, é claro, para o sono nós utilizamos lavanda e olíbano juntos, né? Para realmente fazer uma junção e fazer a pessoa ter um sono reparador. Mas eu quero falar hoje de algo potente. Potente para você usar na sua família, porque nós estamos num estado de emergência. Nós precisamos de algo que seja imediato também. Então, eu amo muito esse blend e essa sinergia da doTERRA chamada Serenity. Ela é uma sinergia voltada para o perdão. Então, ela tem óleos essenciais aqui dentro, próprias para adormecer, curar a tua alma, e ela é ótimo para tirar o medo. Então, quando eu estou falando de Serenity, eu estou falando de um dos óleos aqui, ó. Quando aqui das sinergias, nós estamos falando do Serenity, ele tem camomila. Dá uma olhada lá na camomila, 105 de megahertz, certo? Nós estamos falando de sândalo, olha lá o sândalo, 96 de megahertz, entre outros óleos. Eu não vou falar de todos porque não vai dar tempo, né? Mas o Serenity, ele tem vários óleos essenciais e com alta vibração e com poder de cura. A camomila romana por si só, que também tem no Balance, ela cura traumas profundos, tá? Inclusive de abusos, tanto mentais em crianças, né, ou físicos mesmo, ela cura esses abusos. E é interessante como a camomila romana tem esse trabalho maravilhoso de acalmar também irritabilidade,
pele, eu uso muito esses óleos para quem tem problema na pele, na coluna mesmo, para poder estar restaurando essa pessoa. Então, o Serenity, pessoal, ele é um blend especial nesse momento agora. Pessoas com muita preocupação, muito sentimento de estresse, anda muito tenso, muito conturbado, especialmente as pessoas idosas, tá? E elas estão sem visita dos netos. Imagine um senhor sem visita dos netos. Nós precisamos aterrar essas pessoas. Nós precisamos trazer nelas um sentimento de paz, de ânimo, de esperança. E isso nós vamos fazer com aromaterapia, massagens, ok? E muitos blends da doTERRA, que é o que nós temos de mais poderoso. Então, Serenity para o sono. Eu comecei a massagear na Valentina, sempre na coluna, junto com o Balance. O Balance na Valentina, que também é um dos óleos, um dos mix e das sinergias da doTERRA que eu mais amo de paixão, tá? Ele tira o medo das crianças. E ele é interessante porque para ataque de pânico, confusão mental, pessoas que estão muito confusas, muito estressadas, desanimadas, a vibração das pessoas estão desanimadas com o número de mortes, e nós precisamos aumentar isso. Tristeza profunda, quem tem muita tendência à depressão, o Balance é maravilhoso, tá? E além de aumentar a energia. Como eu faço uso do Balance, eu tô fazendo aqui em casa? Massagem no corpinho dos meus filhos. Sim, terminou de tomar banho? Perfume agora, de idosos. Perfume de crianças é Balance, ok? À noite, Serenity na coluna. Vamos para os próximos blends. Nós temos também aqui que aumentar a elevação, certo? Nada melhor do que para aumentar a elevação das pessoas, certo? Mix Elevation, o próprio nome diz, né? Ele é um blend da elevação, ele é um blend da alegria, a função dele é elevar. E se nós formos um pouquinho, dar uma olhadinha lá na tabela de vibrações, o que o Elevation tem de tão especial? Ele tem Melissa, que é um blend de altíssima vibração. Ele tem sândalo, entre outros blends, com muita elevação, com muito megahertz, 96 de megahertz no sândalo, 105 de megahertz na Melissa, que é um dos óleos mais poderosos em questão de suicídio. Então, assim, é importantíssimo a gente começar a utilizar o Elevation. Elevation para quê? Elevation em todos os sentidos. Tá? Eu costumo dizer que um consultor de bem-estar, um terapeuta, ele precisa utilizar Elevation todos os dias. Inalar, utilizar muito no difusor. Ele é um blend de grande elevação. Então, ele combate tristeza, ele combate baixas vibrações energéticas mesmo, e haja um momento com vibrações energéticas baixas, e nós estamos precisando aumentar. Brilho, coragem, relaxamento, felicidade, brincadeira, diversão. Ele é um blend que expande a tua vida e que precisa estar na casa dos seus avós nesse momento. Então, você vai entrar no teu site, você vai fazer algumas compras de presente e você vai mandar ser entregue lá na casa deles, já que você não pode visitá-los, certo? E vai ensinar eles como utilizar. Ele ensina a tirar preocupações e começar a criar fé e esperança. Se tem um momento que o Elevation é um óleo importantíssimo, é agora. Se nós precisamos de fé e esperança, nós chegamos à nossa hora, ok? E vamos elevar isso aí, né? E falando a respeito do Citrus Bliss, por que eu coloquei ele aqui? Eu tenho utilizado demais e tenho indicado muito esse blend. Por quê? Eu vi o próprio Dr. Hill falando a respeito do poder da toranja, né? E falando a respeito de alguns óleos cítricos que nós devemos usar. E quando eu penso em algo que eu preciso dar algo para que ele tome diariamente. De cítricos, eu penso no Citrus Bliss. Por quê? Porque ele tem toranja, porque ele tem limão, porque ele tem dentro dele tangerina, porque ele tem todos os cítricos, inclusive bergamota, que trazem restauração, equilíbrio no pH do teu organismo, desintoxicação, ele lava teu fígado, ele lava teu rim. Esse óleo aqui, ele é um mix de todos os blends cítricos que nós temos e com um alto grau de elevação também. E nós estamos falando da bergamota, que tem 105 de elevação de megahertz. Então, quando nós estamos falando de um mix, lembra que todos os cítricos trazem felicidade? Todos os cítricos são indicados para pessoas com tristeza, depressão? Então, por que não dar todos os cítricos juntos num blend só? Então, nós estamos falando de baixa energia, o Citrus Bliss trabalha muito, esgotamento, exaustão, apatia, pessoas que estão perdendo o sentido de viver, porque elas não sabem do futuro, o medo do futuro está muito conturbado, ansiedade crônica, transtornos alimentares, né? Um reforço imunológico poderosíssimo por causa dos cítricos. E tristeza. Então,
quando nós estamos falando de algo potente, Citrus Bliss, certo? E, claro, eu já vi a Miri falando a respeito desses dois blends, então nem vou falar deles, né? É um dos óleos que eu mais utilizo na minha casa. Gente, esses dois óleos aqui, Citrus Bliss e Elevation, estão ficando ligados junto com o Guard aqui em casa 24 horas. As crianças inalam o Elevation. O Elevation eu coloco como perfuminho durante o dia na beirada das roupas deles, tá? Eu tô fazendo assim, né? Além de passar o balance pelo corpinho, né? E estou ensinando a minha família a utilizar assim também. Brief e um Guard são fundamentais. Então, eu acho que a gente já ouviu bastante a respeito deles, né? O Citrus Bliss, não, ele não pode, ele tá na tabelinha que a gente não deve ingerir ele, né? Aí você vai fazer a aguinha lá como é ensinada. Eu uso muito ele no difusor, eu tô utilizando muito ele no difusor aqui em casa. Eu confesso para vocês que eu pego os óleos que estão nele também e faço misturinhas, ok? Vamos lá? Opa! Não foi de novo. Não foi de novo. Nós temos uma tabela dos óleos que podem ser ingeridos. Aí você vai achar ali, né? Mas eu vou falar um pouquinho da forma de uso também, se der tempo. Apesar que eu acho que meu tempo já estourou. Eliezer Maia, você dá um grito ali no meu marido disse que encerra aqui para mim, tá bom? Aí, ó. Vocês falam aí para mim. Um Guard Brief, eu nem vou falar a respeito disso, mas eu tenho meu filho com problemas pulmonares e o Brief, ele fez parte da minha vida desde o início, né? E quando nós estamos falando a respeito do Brief, apesar que a Miri já foi maravilhosa, amei de paixão. Ó, você encerra assim, tá, Eliezer? Faz assim, ó. Acabou. Né? Então, falando a respeito do Brief, ele tem eucalipto. E quem aqui já não viu uma avó fazendo um chazinho, fazendo aquelas... quem aqui já não viu aquelas vozinhas, né? Fazendo aquelas... É como se fosse buchinha, né? E eucalipto para tratar sinusite. A minha avó fazia muito, minha avó era benzedeira e ela utilizava muito as ervas com a gente, né? E eu achei muito interessante quando eu vi ele, porque ele tem hortelã-pimenta, que também é um óleo de alta vibração, viu? 78 de vibração, ótimo para o teu pulmão. Massagear o pulmão todas as noites. Todas as noites estar massageando com o Brief. Sem exceção. Massagem. Gente, eu não diluo o Brief nos meus aqui. Aqui eu massageio no Ezequiel, eu coloco gotinhas e massageio. O Pedro tem 12 anos também, não reclama. Eu massageio no próprio pulmão deles e utilizo outros óleos na coluna. Então, eu revezo eles e revezo óleos no difusor para problemas respiratórios. Mas eu confesso para vocês que esses tempos atrás, agora, fazem exatamente 2 semanas, o Pedro estava com dor de garganta, a garganta dele fechou e também o pulmão dele, eu não sentia, estava com chiado, mas ele disse que estava com dificuldade para respirar, não conseguia respirar direito, e eu utilizei os óleos essenciais. E eu confesso para vocês que daí eu dupliquei. Eu peguei o Brief e incluí eucalipto puro, incluí hortelã-pimenta, eu faço sempre sinergias. Outro óleo importantíssimo, pinheiro siberiano, para vocês terem em casa agora, nesse momento, né? Ciprestes também é importante, eucalipto ter ele em casa, imediatamente. Alecrim também é importante. Mas esses óleos, o Brief, com certeza, é meu aliado número 1, inclusive em crianças, tá bom? Aí, vamos lá? Gente, vocês podem estar respondendo também o chat ali, as perguntas das pessoas, porque daí assim a gente decorre, né? Que eu vou encerrar, eu prometo para vocês já já, né? E eu acho que a gente não pode esquecer de um produto que a gente tem talvez utilizado pouco nas crianças, poucos nos idosos, mas um óleo, né? On Guard em pastilhazinhas. Aqui em casa a gente usa muito, né? Desde quando começou as notícias, as minhas crianças levam essas balinhas e uma gota, né? Você precisa tomar 4 cápsulazinhas para dar equivalente a uma gota, porque é 1/4 de gota. E eu ensino as crianças a chegar a tomar pelo menos 6 durante o dia na escola. Elas saem de casa com a pastilhinha, com o Guard e com o PEP, e elas vão revezando. São balinhas que controlam o nível de açúcar também, por si só já aumenta a imunidade das crianças. O fato de você ter o açúcar controlado no teu sangue muda tudo na tua vida. Então eu ensino minhas filhas, meus filhos a tomarem essas balinhas. Eu estouro na minha boca, eles eu faço engolir mesmo e manter o uso sempre. Gente, isso aí é muito, muito, muito importante, tá? Então, todo mundo na tua família tem que ter uma pastilhinha dessa dentro da bolsa. É um momento que nós precisamos de um Guard. A gente tem ouvido falar tanto de um Guard, né? E uma das coisas que eu também vejo que a gente não tem utilizado com frequência é os touches para pessoas novas no negócio. Como a gente utiliza muito fazer as diluições, mas é importante você ir introduzindo aos pouquinhos,
para as pessoas que ainda não têm muita habilidade com os olhos, os touches são maravilhosos, porque eles vêm prontos e eles dão segurança para a pessoa usar. Então, nessa questão de febre, lavanda, peppermint, melaleuca, orégano, até mesmo para passar na gargantinha, né, ou fazer sinergias com orégano, é muito importante nessa fase. Importantíssimo. Então, tenham sempre a pronta entrega esses touches nesse momento, a questão de febre. Ou ensine a fazer, né? Agora eu vou para a parte final da questão de usos também, né? Eu sei que já estourou meu tempo e é difícil para mim falar pouco, ai meu Deus. Mas difusor, né? Vanusa, Nada melhor do que ter um difusor. Vanusa, você não tem limite de tempo. Sinta-se à vontade, deixe seu coração falar, deixa Jesus te usar, fica totalmente à vontade, tá, Vanusa? Inclusive, Obrigada. está sendo gravada. Posso te fazer um pedido aqui publicamente? Pode. Hoje à tarde nós tivemos uma conferência com a Diretoria Brasil e eles têm o OnGuard em estoque. Então fale mais esse OnGuard, porque ele é importante. Me falaram, eu me senti ofendido quando falaram que o OnGuard é o 18º produto em venda no Brasil. Outros países acabou o estoque de OnGuard e no Brasil é o 18º produto. Falei, gente, será que nós não sabemos o potencial do OnGuard? Então, me perdoe se eu estou tirando sua linha de raciocínio, mas é uma oportunidade única para nós, memorável. Desculpa, Vanusa. E olha, a conferência é amanhã, às 16 horas, dependendo do que acontecer, nós vamos adiar com o Dr. David. Pode seguir aí que você tem até amanhã para falar. Obrigada. Obrigado. Bom, o Presidencial Diamond deu ordem, missão dada, missão cumprida, né? Eles são meus chefes. Quando o LR fala, o Eliezer fala, a água para, entendeu? Aqui, a água para. Esse que fala, para tudo, vamos? Eles falaram, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, então um pouquinho do OnGuard. Eu confesso para vocês que hoje, na conferência com a diretoria da Doterra, porque eu também estava presente, né? Essa conferência dos diamantes e dos fundadores, e eu realmente fiquei assim, realmente eu fiquei chocada, porque eu cheguei a dizer que um guard ia faltar. Eu fui uma das que falei bobagem, né? Eu fiquei desesperada porque esse é um óleo que eu amo demais. Eu sei que todos vocês, né, que todos vocês conhecem um pouco da minha história com guard. Eu não vou falar de cura, mas eu vou falar de um testemunho da minha família. A minha mãe sempre foi diabética e apenas com o uso do kit e dos óleos, nós controlamos o açúcar no sangue dela, ela não usa mais insulina. Eu tenho um sobrinho com diabetes tipo 1, que foi diagnosticado e teria que tomar 3 insulinas diárias. E esse óleo chamado OnGuard nunca fez meu sobrinho tomar uma única insulina. Então, assim, eu fico impressionada porque o Citrus Bliss eu uso muito no difusor, mas eu utilizo muito tangerina e limão e OnGuard. Eu utilizo OnGuard todos os dias. Todos os dias após a minha refeição eu tomo uma gota. Todos os dias. A minha família tem um alto índice de diabetes e se o Walter estiver na sala ou alguém estiver na sala, pode dar o testemunho do meu sobrinho. Meu sobrinho foram 30 dias de 450 de glicação. 30 dias depois ele estava com 95 em jejum. E ele foi considerado totalmente restaurado. A médica, claro, continua analisando ele. Todo mês nós fazemos um novo exame com ele, mas até aqui tudo tem estado bem desde abril, né? Desde abril já passamos o ano e olha nós aqui, entendeu? Então, o que é esse OnGuard? O que é esse blend tão poderoso que eu até tinha anotado aqui? Pouca gente sabe, a gente fala muito do cravo e da canela no OnGuard e que controla realmente o nível de açúcar. Gente, se você tiver o teu nível de açúcar controlado, o teu pH no corpo é melhor e a tua imunidade sobe. Pessoas que comem muito nível de açúcar ou tem muito açúcar no sangue e o teu pâncreas está com dificuldade também de controlar isso, a insulina está desregulada, o que acaba acontecendo? Fadiga crônica. Você também começa, além de ser diabético, não é questão de ser diabético não, é questão de ser saudável. Você envelhece muito mais rápido, tua imunidade baixa, todo nutriente do teu corpo achata. Então, quando nós estamos falando de OnGuard, nós estamos falando de saúde familiar. Nós estamos falando de aumentar a tua elevação. Por que ele é um blend da proteção? Por que ele é um blend tão poderoso? Porque energeticamente, ele é um blend que controla o teu estado, até mesmo emocional,
energético, ele controla o nível de açúcar. Se você colocar 2 gotinhas sublingual de um GARD, embaixo da tua língua, baixa o nível de açúcar no teu sangue. Você está mais jovem. Pessoas, quando começam a ficar muito diabéticas, elas começam a envelhecer, elas começam a enrugar, porque justamente muito açúcar baixa colágeno, baixa tudo, baixa imunidade. Então, ele é um blend, sim, muito poderoso. Eu estou agora ensinando todo mundo, eu achei que realmente ia faltar. Eu não consigo entender como uma mãe não tem um touch de um guard em casa, para passar na sola do pé do filho todo dia. Eu não consigo entender como um guard não está ligado todos os dias. Ele é um blend poderosíssimo. A gente limpa a casa com ele aqui, eu faço sabão em pó com ele, as minhas roupas são higienizadas com ele, com vinagre e um guard, né? Então eu acho que ele é um blend muito poderoso. E de fato, ele é o blend que mais está sendo vendido no mundo nesse momento. E no Brasil, ele está em 8º lugar. E eu pensei, meu Deus, ele e o DDR Prime. Eu não coloquei o DDR Prime porque eu achei que minha palestra não ia dar tempo de eu falar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. Hoje mesmo eu falei para o Ezequiel, amor, pode pedir mais 5 DDR. Eu não posso ficar sem DDR Prime na minha casa. Por que isso? Porque ele é um regenerador celular. Ele junto com o Guardian, eles são uma conjunção perfeita. Ele é o blend mais vendido da Doterra no mundo, é um Guardian. E depois nós temos o DDR Prime, que simplesmente ele é um regenerador celular. Gente, ele refaz célula danificada. Poucas coisas no mundo são tão pequenas, tão minúsculas, que conseguem penetrar na membrana celular e resetar a tua célula, refazer ela de novo. Se você tem um filho que tem um problema pulmonar, e que tem uma certa dificuldade, ou você sabe que teu filho... Você não precisa saber qual é o órgão mais frágil do teu filho, como eu sei do meu. Você apenas precisa ter o DDR e ter um guard no difusor sempre perto dele. E essas balinhas de um guard são importantes para as crianças, para manter o nível de açúcar, porque elas comem mais açúcar do que nós, elas comem mais carboidratos, elas sempre estão na escola, às vezes, mascando uma bala, chupando uma bala, né? E você não tem como vistoriar tudo que eles estão comendo na escola. Eu vistorio em casa, mas na escola não tem como, né? Então, o que eu faço? Eu faço eles manterem o nível de açúcar controlado com essas balinhas. O nível de açúcar controlado com o GARD. E por que eu faço isso? Porque se uma criança come muito açúcar e o nível de açúcar no sangue está muito alto, isso vira um ciclo vicioso. E é impressionante como mulheres que têm problema de candidíase, quando elas comem mais açúcar, corrimento vaginal aumenta, tudo aumenta, porque os bichos se alimentam disso. O Ungard é um dos poucos óleos que tira o bicho do pâncreas, por isso que ele trata tanto diabetes. E ele é um óleo ótimo para matar bicho também, nessa questão urinária, na questão de fadiga crônica. Ele lava o teu rim, ele mata bicho no teu rim. E eu falo muito de bicho, então eu não vou entrar nessa live, porque todo mundo já me ouviu falando a respeito dos parasitas. Mas tá aí um blend, um óleo que todo mundo devia fazer cápsulazinhas dele com orégano, pelo menos uma gota de orégano, uma gota de Ungard, e tomar por 7 dias para pelo menos dar uma limpada no trato urinário, sabe, no rim, dar uma limpada e tomar ao longo do dia ali o limão e tangerina. Agora, difusor é fundamental. E o DDR Prime, coluna. Gente, isso aqui é vida. É vida no teu filho, é vida em qualquer pessoa, certo? Então, o que eu tenho feito? O DDR Prime dá uma ardidinha nas costas das crianças, eu tenho que, às vezes, diluir ele para passar nas costas. Então, do Marcos Paulo eu faço diluição, sim. Eu não faço essas diluições tão fracas, porque eu já tenho um pouco de habilidade com os olhos. Você pode seguir as suas tabelas, tá? Mas eu faço todas as noites. Obrigada, Manoel, pela indicação DR. Realmente fez toda a diferença aí, ó. E todo mundo que já me viu passar qualquer protocolo para alguém, qualquer um, e que esteja no estado debilitado, desde que Doterra lançou o DDR, eu passo o DDR. Sempre. Outra coisa também importante, rinite alérgica. Quando está numa crise muito forte, DDR na coluna. DDR camomila, DDR balance, sim. Eles são importantíssimos. E quem tem crises de rinite, crises respiratórias muito fortes, tem um grau muito elevado de irritabilidade. Você precisa acalmar, ok? Então, são óleos fundamentais. Eu amo o DDR. Meu sobrinho usou demais, tá? Então, tratamento do meu sobrinho, para quem viu, esse é um óleo poderosíssimo, né? E em crianças, sola do pé das crianças todos os dias, pessoal, isso é importante. Agora, eu vejo um Guard, essas pastilhinhas, eu não vejo as pessoas usando. Eu acho que isso aqui é lei. É lei na vida de qualquer mãe, tá? Essas pastilhinhas é lei.
Seus filhos têm que ingerir todos os dias. Todos os dias. Essas pastilhinhas foram feitas para os seus filhos estarem ingerindo, ok? Então, os touches, as mães precisam entender sobre os touches. O touch de um GARD é tão fundamental como os demais. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. A febre está difícil baixar com melaleuca e lavanda? Passa orégano touch na sola do pé da criança. Às vezes, a quantidade de parasita está muito alta e o corpo não está conseguindo reagir. Você tem que passar orégano, sim, para dar uma sentada no bicho, para você poder realmente baixar essa febre aí. Eu uso muito orégano, muito nos meus filhos, muito. Não é um óleo aqui em casa que é um coringa, não. Desde que eu soube, o orégano no nosso difusor tem sido ligado todas as noites. O Ezequiel pegou uma dor de garganta terrível, o Pedro fechou a garganta dele e eu não conseguia mais nem ouvir meu filho respirar. O óleo emergencial. Orégano. É o óleo que minha irmã, que é paciente renal agora, pegou uma gripe fortíssima. Ela foi feito exame nela e cada um tem os seus temores. Eu tenho mantido minha elevação, minha mente em Deus, na fé. Eu sei que Deus é soberano em todos os sentidos da minha vida. Não é uma folha que cai assim ele governar a minha vida. Então, mas a minha irmã, orégano, tem sido o grande socorro dela. Inclusive, a gente faz misturinhas. Ela já aprendeu a fazer, ela massageia a garganta dela, ela usa o blend da proteção para ir para hemodiálise, tá? O GARD tem sido, assim, algo fundamental, mas um dos blends mais importantes que eu agradeço a Deus pela unção que deram foi realmente o Elevation e o Serenity para minha irmã. Minha mãe em crise de ansiedade, a lavanda não resolve. Minha mãe tinha crise de ansiedade recorrente, é muito comum em pacientes de hemodiálise, e o Serenity resolve o problema da minha irmã. A bomba da morfina do bem-estar em dores fortíssimas dela, é o que resolveu. 7 dias, minha irmã está melhor da gripe, graças a Deus, e meus sobrinhos também. E são os óleos que nós utilizamos para febre neles, tá? Indo para o meu final, porque eu sei que a gente vai ter mais tempo, com certeza, né? E eu amo isso que eu faço, eu amo mesmo, eu amo falar dos óleos. A minha vida é isso aqui, tem sido isso aqui. Tem sido atender mães. Hoje pessoas me ligam com casos que está acontecendo agora de isolamento. A Fabiana, obrigada pela resposta, minha Fábio, pelo retorno, né? E a gente tem utilizado muito o difusor. Eu tenho falado, todo mundo deve ter um difusor desse em casa. Se você tem alguém na família, isso aqui é importante para elevar a vibração da sua família, é importante para matar o vírus de uma forma geral, fungos, mofos, bactérias, né, na sua casa. Então, manter um GARD ligado com outros óleos, como o orégano, é importantíssimo. Eu tenho ligado à noite na minha casa o orégano, eu confesso para vocês. Eu tenho feito junção de orégano, né, ciprestes, brief, óleos que são voltados para respiração. E tenho feito muito uso do difusor à noite com orégano. E durante o dia eu tenho utilizado demais um GARD com blends de elevação, como o Elevation, como ciprestes. Então, aqui em casa tem sido usado direto. Água, as garrafas de água aqui em casa, nós temos várias garrafas assim, ficam espalhadas pela casa fechadinha, com óleos essenciais. Então, ninguém pega água de filtro sem ter óleo essencial. Nós colocamos gotinhas de limão, gotinhas de limão, de tangerina. Nós fazemos o nosso mix, que tem no citrus, né? Dentro das nossas jarras e nós espalhamos pela casa, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante, você ter essa consciência de que teu corpo tem que estar tendo contato e o teu sistema imune tem que estar sendo reagido, e também é muito importante a tua elevação estar alta, e os óleos vão te ajudar demais nisso, tá bom? Então, agora falando um pouquinho a respeito de massagem com os óleos essenciais. Eu falei do DDR Prime que eu uso na coluna dos meus filhos, e eu aprendi... Gente, essa questão da coluna, eu aprendi desde que entrou o Aroma Touch no Brasil. Desde que a técnica foi apresentada. E por que eu digo isso? Eu comecei a prestar mais atenção, porque antes, quando eu era apenas terapeuta iridóloga, eu fazia tratamento pela coluna nas pessoas para achar realmente os pontos dos traumas pelo olho. E eu usava esfera de prata. E os óleos essenciais são mais poderosos do que a esfera de prata. E quando eu percebi o quanto é poderoso e o quanto os nossos órgãos,
eles estão ligados pela coluna, e o quanto nós podemos estimular eles pela coluna. A gente usa muito os pés, a sola dos pés, e é importantíssimo, o maior número de poros, mas um tratamento contínuo para você restaurar alguém, ou para você consertar uma célula danificada com os olhos, é importantíssima a coluna. É importantíssima a coluna. Então, eu vou te ensinar o seguinte: pegue os olhos que você necessita utilizar e comece a fazer uma sinergia da coluna da tua família. E o DDR é fundamental. Um guard é fundamental na coluna. Levantou cedo teus filhos? Um guard na coluninha do ídolo. Ou então pega o touch, tá? DDR Prime toda noite antes de dormir. Toda noite, gente, sem exceção. E por que eu coloquei essa foto do timo? Porque o timo é o lugar que nós temos a vitalidade da vida. E nesse momento, o que nós mais precisamos é estimular o nosso sistema imune da nossa família. E os óleos essenciais devem ser aplicados no timo. Você deve todo dia acordar assim, ó. Ensine os idosos a bater no peito, igual o Tarzan, gritar alto. E falar esperança, amor, fé, saúde. E falar da terra também. Né? E bater no timo, e você vai sentir a diferença do teu sistema imune, tá? Massageie óleos como Salubelli, nessa região também, para estimular. Elevation, faça uma diluição, cuidado, né, com os cítricos, a questão do sol. Mas agora a gente tá bem isolado, né? Apesar que toma o teu solzinho na tua casa. E massagear o pulmão. Eu acho que é muito importante. Por que eu coloquei o citocina? A doTERRA me ensinou algo muito poderoso. Eu sempre mandei manipular o citocina para os meus pacientes com depressão, com tristeza, e eu mandava manipular o citocina e espirrava no nariz dos pacientes com depressão. É um hormônio do amor. E é um hormônio que é muito importante ser reposto na época de pessoas idosas também. Só que é um hormônio que você consegue estimular ele com abraço, com toque, com massagem. Então, crianças que têm depressão na adolescência ou na velhice, ou começam a ter depressão na vida, foram pouco tocadas pela mãe. Boa parte delas não foram amamentadas, boa parte delas não foram abraçadas, porque às vezes a mãe não ganhou isso, ela também não passa. Os óleos essenciais vão te ensinar a produzir o hormônio do amor na tua família. Eu quero empoderar vocês agora, nesse momento, a massagear um ao outro, a transmitir paz, a transmitir amor. Já que estamos isolados, dê o máximo de amor possível. Como? Massageando a sola do pé dos teus filhos, massageando a coluna, esposa massageia no marido. Geralmente o casal, o idoso, está em casa sozinho, e ensine eles a fazer a técnica do aromatante, mesmo com os olhos que eles tenham, né? Mande para eles mensagem: mãe, massageia toda noite aí no pulmão do vô, entendeu? Massageia o brief, e comecem a fazer massagens. Isso produz o hormônio do amor. Por que a doTERRA, a fundação da doTERRA é o amor? Massagem, toque, amor. Nós estamos produzindo um grande amor, né? Com os toques, com os óleos essenciais. Eu espero que vocês me ajudem nessa missão. E mais do que isso, ensine seus vó, pessoas a sonharem nesse momento. Muitas pessoas estão bitoladas, esperando acabar para sair para fora de casa. Não! O mundo está acontecendo agora. A vida é agora. Nós estamos vivendo agora. Nós podemos morrer sem coronavírus, de uma hora para outra. Mas mesmo assim nós sonhamos. Então continue sonhando. Ensine, faça planos mesmo. Faça plano com seus filhos agora, da festinha de aniversário. Começa a ver lembrancinha, isso mesmo, você está em casa. Começa a ver lembrancinha, qual é o vestido que ela vai usar, veja qual é o próximo presente, converse com seus avós, fale de viagens, fale para eles assim: vô, quando você sair daí nós vamos para Israel, nós vamos, quando acabar toda essa onda, sabe qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? É viajar, entendeu? Eu vou bater uma meta aqui da doTERRA só para levar o senhor a viajar. Isso mesmo, metas, sonhos, atitude mental, tá? Pensamentos, vibrações. Você sabia que um cérebro, para ele estar saudável, a vibração cerebral, ela tem que estar a 81 MHz para você ter uma vibração mental acelerada, um cérebro bom, um cérebro saudável, que cria, que inventa, que ganha dinheiro, que produz amor, que dá paz, que abençoa as pessoas, que a fala é poderosa. Você tem que ter 81 de MHz na tua área cerebral. Sabe quem vai aumentar a tua área cerebral? O Líbano. Isso mesmo. Ele tem mais de 100 de MHz. Lembra que massagear aqui, ó, o Líbano, na tua testa? Isso. Ensine teu avô, tua avó, as pessoas que estão parando de sonhar, parando de ativar a área cerebral, massageia aqui, ó. Massageia o terceiro olho.
Isso, a tua testa. Começa a pingar gotinhas de olíbano aqui para oxigenar a tua área cerebral. Expanda ela, sonhe mesmo. Faça isso antes de dormir, pinga uma gotinha de olíbano toda noite antes de dormir. Isso mesmo. Para quê, Vanusa? Oxigênio tua área cerebral. Sonhe grande. Aumente tua imunidade. Aumente a imunidade da tua família, dos teus avós. Certo? Faça eles sonharem. Agora é o momento que nós entramos nessa fase para sonhar e para distribuir amor. E eu acho que a missão foi dada e a missão será cumprida, né? Nós somos consultores de bem-estar. Nós estamos aqui como resposta da oração de alguém. E eu quero que você seja uma resposta de bênção e de muita vibração, muita paz, muito amor, e que você possa, junto conosco, fazer essa corrente ser uma corrente inabalável. E que o elo mais fraco dela seja o óleo de maior vibração, que seja você. Eu espero do fundo do meu coração que vocês abençoem suas famílias, orem muito. Meditar, orar, pensar em coisas positivas fazem toda a diferença. E os olhos da meditação, o sândalo, o olíbano, o elevation, são poderosíssimos nesse momento. E eu desejo do fundo do meu coração toda essa elevação para vocês. Muito obrigado pela atenção, obrigado por vocês terem me inspirado e me perdoem pela minha internet. Beijos!